Hoje nós vamos falar sobre um grande artista brasileiro chamado Aleijadinho. Ele recebeu esse apelido porque ele foi vítima de uma doença e que deixou ele deformado. Nós vamos ver isso mais adiante. Aleijadinho ele foi um escultor, um entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. O estilo que ele representava era o estilo barroco. A temática que ele usava em suas obras eram sempre temáticas religiosas. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro. As suas obras estão intactas até os dias atuais e pessoas do mundo inteiro vão a Minas Gerais, principalmente a Ouro Preto, Tiradentes, para poder apreciar as obras do Aleijadinho. As suas esculturas ele entalhava em madeira ou em pedra-sabão, que era bastante abundante lá na região, e ele tem várias esculturas, ele tem igreja, né, ele arquitetou igrejas, altares, então ele é um artista bem diversificado. Ele não ficou só em pintura, em escultura. Na verdade, o forte dele é a escultura, mas ele se dedicou também a várias outras áreas. O nome verdadeiro dele é Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu em Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Ele era filho de um português que era carpinteiro, ele era mestre de carpintaria, e de uma escrava. Essa escrava tinha o nome de Isabel. E essa origem do Aleijadinho trouxe a ele várias coisas assim durante a vida, porque nesse período da história brasileira, as pessoas que eram mestiças, né, no caso dele, que era filho de um escravo, né, de uma pessoa negra escrava, com um branco, né, era chamado de mestiço e não tinha muito valor. Ele estudou as primeiras letras de latim e música com alguns padres lá da Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. Quando ele era ainda criança, ele aprendeu a esculpir e observando o seu pai, que também era um escultor em madeira. Então, o seu pai esculpia grande quantidade de imagens religiosas. E ele vendo o seu pai, ele aprendeu, né, lógico, associado ao talento que ele tinha. Na segunda metade do século XVIII, surgiram várias construções de pedra e de alvenaria lá em Minas Gerais, porque foi nessa época que teve uma grande expansão de ouro lá. Então, as pessoas, teve um grande movimento de pessoas em busca do ouro. Então, isso possibilitou um crescimento artístico daquela localidade lá. E aí foi nesse período principal que o Aleijadinho desenvolveu as atividades de arquiteto e de escultor, porque o período possibilitou isso. Foi difícil dele receber o reconhecimento do seu talento, porque ele era mestiço, então as pessoas não davam lá muita importância a ele. Então ele teve que batalhar muito para conseguir o reconhecimento do seu talento, e ele era extremamente talentoso e tem uma forma única de esculpir. Os trabalhos do Aleijadinho são as pessoas vão olhando e já vão identificando que era o trabalho dele. Então ele deixou a sua marca, apesar dele não poder assinar nenhum trabalho. Na verdade, ele não podia assinar nem
os livros de registro de pagamento que ele recebia. Então, muitos trabalhos que ele fez foram feitos para confrarias, para irmandades de pessoas brancas, né? Foram feitos para a igreja. Então, ele era impedido de assinar os seus trabalhos e assinar, inclusive, os registros de pagamento, justamente porque ele era um mestiço. Daí, quando a sua fama, apesar de todo o empecilho, né, da sua origem, começou a se alastrar, as pessoas começaram a reconhecer o seu talento, uma doença o atacou. Não se sabe se foi lepra ou se foi sífilis. Alguns historiadores falam em lepra, outros já falam em sífilis. E começou a deformar os seus pés e as suas mãos. Então ele foi ficando muito debilitado e cada vez mais debilitado. Mas ele nunca abandonou a sua arte, mesmo estando debilitado. Quando as suas mãos começaram a ficar bem deformadas, ele amarrou o cinzel, o martelo e a régua nas suas mãos com uma correia de couro e continuou trabalhando da mesma forma como ele sempre trabalhou, com a perfeição de sempre. Então, não foi impedimento, a sua deformidade devido à doença, não foi impedimento para que ele continuasse a realizar obras belíssimas, que fazem parte, inclusive, do patrimônio histórico e cultural da humanidade. A maior parte das obras, né, tem como tema central a religiosidade. Então, ele produziu imagens sacras e as características dessas obras eram sempre cores, né, eram bem coloridas, tinha uma certa leveza, tinha muita simplicidade e um dinamismo. Então, as obras pareciam que se movimentavam. E ele fazia obras escultórias em tamanho real. Então, isso dava uma proximidade entre a obra acabada e o espectador. Então as pessoas gostam, né, gostaram muito dessa maneira que o Aleijadinho esculpia e ainda gosta quando vão visitar essas obras que estão intactas lá em Minas Gerais. Essas obras estão nas cidades de Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, em Tiradentes, São João del Rei, em Mariana, Sabará e Congonhas do Campo. Algumas dessas obras escultórias que ele produziu está num santuário, que é esse aí que vocês estão vendo a imagem, chamado Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Fica em Congonhas do Campo. Esse santuário imita um santuário de Bom Jesus de Braga que fica lá em Portugal. Então tem as mesmas características dessa igreja lá de Portugal. Nesse santuário, o que merece destaque, e eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa parte agora da aula, são as representações da via sacra. Então, nessa via sacra, o que é representado? As cenas da Paixão de Cristo, e tem 66 figuras, todas de cedro, né, que é uma madeira, esculpidas em tamanho natural. E nessas obras, elas estão dispostas nas 7 capelas da rampa do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, é uma obra escultória muito rica. E aí está essas obras para vocês verem. Então, são 66 esculturas. Aqui é a parte que Jesus está sendo escarnecido pelos soldados romanos, né, que os soldados estão caçoando de Jesus.
aqui Jesus carregando a cruz. Então, como vocês podem perceber, são imagens, são figuras esculpidas em tamanho natural. E aqui é a crucificação de Jesus. Então, ao todo, são 66 figuras esculpidas em cedro. Além dessas obras, né, nesse santuário, existem também algumas esculturas que são do Aleijadinho, que são famosíssimas, que é chamada de os 12 profetas. Eles estão no terraço dessa igreja, como vocês podem ver aí. Então, elas são feitas em tamanho um pouco maior do que o natural e imitam as vestimentas, os trajes dos profetas, segundo as gravuras bíblicas apontam. Então, ele esculpiu em pedra-sabão, que era um material muito abundante em região que tinha muito ouro e foi muito utilizado pelo Aleijadinho em várias de suas obras. Então, é esse conjunto que vocês podem ver aí, chamado Os 12 Profetas, uma das obras mais conhecidas do Aleijadinho. Essa igreja que vocês estão vendo aí ao lado, é a igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto. Ela é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro e foi o Aleijadinho que traçou a planta, que elaborou a talha e que fez as esculturas, púlpitos, né, de dentro da igreja, e esculpiu também figuras de santos. Então ele produziu também a pia batismal, as imagens de 3 pessoas da Santíssima Trindade e os 2 anjos que adornam o altar principal. A fachada também foi feita por ele, é adornada por um medalhão, onde se insere a imagem de São Francisco de Assis. Então, essa igreja é bastante famosa, é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro e ela é mundialmente conhecida. Aqui está essa igreja, o interior dessa igreja, onde vocês podem ver a imagem dos santos, né, como foi colocado. O Aleijadinho ele faleceu em 1814, lá em Ouro Preto, que era a sua cidade natal, e o seu corpo foi sepultado na matriz de Antônio Dias, junto ao altar da igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Então, Aleijadinho foi um grande artista que deixou obras belíssimas e com sua cara. Então, as obras de Aleijadinho são únicas. Ele tinha uma maneira de colocar, uma maneira de esculpir, que eram características muito suas. Então, as obras de Aleijadinho são mundialmente reconhecidas. Então, por hoje é só e até a próxima.